Pessoal, bom dia. Então, estamos esperando aí mais algumas pessoas entrarem aí para a gente dar início à live, então, beleza? Vamos tratar, então, de questões tributárias, né? Temos aqui com a gente o advogado tributarista Ricieri Calisto, que daqui a alguns instantes, então, já vai passar um pouco aí da sua experiência, conhecimento, expertise para a gente aí, tá bom? Mais alguns minutinhos a gente já começa. Pessoal, então, muito bom dia a todos. Meu nome é Edson Gil, eu sou jornalista na CPG. Iniciamos agora, então, a primeira live de uma série que irão acontecer nos próximos dias, certo? Essas lives vão tratar sobre impactos na sociedade em relação à pandemia do coronavírus. Em virtude disso, essa live, que é realizada pela CPG, acontece à distância, né? Não estamos presencialmente, tanto eu quanto o nosso convidado, mas ela visa trazer, então, informações de qualidade para o nosso associado e para o empresariado em geral. Ultimamente, tantas decisões governamentais como fake news deixam a gente meio confuso e preocupado, então, com o dia de amanhã e como que a gente vai agir, como que a gente vai fazer de acordo com essas mudanças e com muitas informações falsas, né? E essas dúvidas também surgem em relação à questão dos pagamentos de tributos, tanto federais quanto estaduais, certo? Algumas medidas nessa semana, né, já foram tomadas, até na semana passada também, já foram tomadas pelo governo, porém, como é muita informação, a gente não consegue saber de tudo. Em virtude disso, então, a nossa primeira live, ela vai ser com o advogado tributarista, Ricieri Calisto, que atua também como professor em curso de pós-graduação, ele é formado pela UEPG, possui especialização em contabilidade e finanças, especialização em direito internacional e econômico e em direito tributário. Além disso, né, ele é membro do comitê tributário da CPG e da comissão de direito tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, Paraná. Então, Ricieri, seja bem-vindo. E já vou começar, então, a nossa live te perguntando, conta aí para nós aí, Ricieri, como é que está o cenário, né, tributário hoje, considerando aí essas recentes medidas, né, tomadas aí pelos governos, tanto federal quanto estadual. Te pergunto isso em relação justamente nessa questão desse incentivo governamental, né, na área tributária para diminuir, então, os impactos da pandemia do coronavírus no país. Beleza. Bom dia a todos, bom dia, Edson, aos associados da CPG. É muito importante a nossa casa, a Casa do Associativismo aqui de Ponta Grossa, compartilhar informação, né? Então, e já respondendo a sua pergunta, há uma enxurrada de novas questões tributárias e também em outras situações jurídicas, como trabalhistas, cíveis, aduaneiras, mas hoje a gente vai tratar aqui das questões tributárias. E você perguntou qual que é o panorama. Todo dia está saindo uma portaria nova, uma resolução conjunta, e isso acaba inundando o mar dos contribuintes, né? Mas a grande pergunta que a gente precisa responder
e que os contribuintes querem saber diante dessa situação de calamidade pública ocasionada pelo Covid-19, é que podemos dizer que ainda parte dos contribuintes tiveram prorrogação dos tributos. Então, por enquanto, se aplica tão somente às empresas do Simples Nacional, né? Essa é uma demanda já apresentada. Eu não sei se vocês conseguem ver esse quadro aqui, Edson. Você consegue ver eu compartilhando esse quadro? Não, agora está aparecendo. Isso, agora apareceu. Perfeito. Então, por enquanto, Edson, o que nós temos de grande novidade foi o comitê do Simples, né, o comitê gestor do Simples Nacional. Ele editou a portaria 152 e ela acabou prorrogando os tributos federais inseridos dentro da sistemática do PGDAS, do Simples Nacional. Ou seja, esta tabela que eu estou apresentando aqui, pessoal da CPG, nossos associados, aplica-se tão somente para as empresas que estão vinculadas à sistemática tributária do Simples Nacional. Ou seja, não se aplica para empresas que são do lucro real e do lucro presumido. Pois bem, vamos interpretar a tabela. Os tributos que venceriam dia 20 de abril, referente à competência agora de março, eles ficarão postergados para o dia 20 de outubro e assim sucessivamente. Ou seja, a competência de abril, que venceria no dia 20 de maio, ficou para o dia 20 do 11. E a competência de maio, que venceria dia 20 de junho, ficou postergado para o dia 20 de dezembro. Essa foi uma ótima decisão do comitê gestor, atinge principalmente a grande maioria das empresas do Brasil, é onde está uma grande parte da mão de obra do Brasil está vinculada ao Simples Nacional. Então, isso foi uma atitude muito interessante que deve ser analisada. Edson, é importante comentar aqui que toda e qualquer situação que vamos discutir aqui rapidamente, é muito importante que o associado esteja junto com sua equipe técnica, com seu advogado, com seu contador. É muito importante para ver como que na prática. Sabe por quê, Edson? Veja só, todo mundo está achando que o valor do Simples que venceu agora para março, que venceu agora dia 20 de março, também estaria prorrogado. Só que o que venceu agora dia 20 de março se refere à competência do mês passado, lá de fevereiro. Portanto, essa não está prorrogada, essa tem que pagar em dia. E só para terminar esse tópico, antes da tua próxima pergunta, Edson, é importante mencionar, pessoal, que essa medida foi tomada apenas com relação aos tributos federais, isto é, somente para PIS, COFINS e RCS. Ou seja, incrivelmente não atinge ICMS e ISS. Isso é importante colocar porque, Edson, quando o Simples Nacional tem esse nome, porque algumas coisas são simples, né? Outras coisas, outras situações nem tanto. Mas a guia, quando o contador, quando o nosso querido contador preenche a PGDAS, sai aí uma guia única, que abrange tanto tributos federais, estaduais e o municipal, né? Acontece que essa prorrogação foi apenas para tributos federais. Aí a grande pergunta do associado aqui da CPG, mas então, como é que eu vou pagar os tributos, ou o tributo estadual, que é para quem faz vendas, ou o tributo municipal para quem faz prestação de serviço? Aqui, a Receita Federal esclareceu, né? Saiu aqui um esclarecimento que haverá, né, para essas respectivas competências que nós colocamos em março, abril e maio, vai haver a emissão de 2 documentos de arrecadação do Simples Nacional, né, a DAS, um para tributos federais e outro para tributos ou estadual, se for o caso de revenda de mercadorias, ou para a prestação de serviço, o ISS. Tá, então só para reforçar, então, para quem está nos assistindo, quem pegou agora, digamos, quem chegou agora aqui prestigiar para a gente aqui, certo?
A gente pode, então você comentou então que apenas os tributos federais então tiveram essa prorrogação. Os tributos estaduais, municipais, a princípio está tudo como estava antigamente, não muda nada. Perfeito. Sabe por quê, Edson? Como cada estado e cada município é soberano na sua autonomia tributária, já que o ISS é do município de Ponta Grossa, o ICMS é do estado do Paraná, eu até entendo que poderia ter, né, abrangido todas as esferas, mas aí compete a cada município, a cada estado regulamentar. Por exemplo, o município de Maringá prorrogou por 6 meses os tributos do Simples. Perfeito. Então, eu acho que nós, enquanto associados, podemos fazer um pleito para a prefeitura. É claro que, nesse momento, não é fácil nem para o contribuinte, nem para o fisco municipal, mas também ver se nós não podemos pedir uma postergação, pelo menos, do ISS, só que isso ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, tem que ter autorização do prefeito, tem que ter autorização aí da Câmara Legislativa, é algo que não é assim tão fácil e que tem que esperar. Se tivermos novidades nos próximos dias, pode ter certeza que a CPG vai mandar um comunicado para os seus associados. Ficeli, então conta para nós agora, que eu acho que é muito importante essa informação também, né? Quais são as consequências, então, desse não pagamento dos tributos federais, de não conseguir pagar esses tributos federais em dia? Isso é justamente para quê? Para que o associado fique esperto, fique ligado em relação a isso, para não ter perigo de atrasar, mesmo considerando esse cenário complicado gerado aí pela pandemia do coronavírus. Perfeita a sua colocação, Edson. Veja, é muito importante, associado, que os tributos sejam quitados em dia, sejam regularizados. É uma situação totalmente diferenciada em que estamos vivendo, em que o empresário ele tem as suas contas com relação à sua folha de pagamento, com relação aos seus compromissos bancários e financeiros, e também os seus compromissos tributários. A CPG, ela reforça novamente a situação que é necessário regularizar. E como que regulariza, Edson? Ou, obviamente, pagando em dia ou parcelando, né? Nós não indicamos o inadimplemento, até porque, como está escrito aqui, o inadimplemento acaba gerando uma multa moratória de 0,33% ao dia, que se ficar mais de 60 dias, gera uma multa moratória que trava em 20%. Então, e ainda que estejam suspensos alguns atos aqui da PGFN, como inscrição endividativa, certas questões, mas isso é uma consequência muito negativa, porque o contribuinte que não paga seus tributos em dia pode ter protesto, pode ter ajuização, né, pode sofrer com o ajuizamento de uma execução fiscal, e nós não indicamos. O que nós indicamos, Edson, que já existia antes mesmo dessa pandemia ter atingido o Brasil. O que já existia? A Lei Federal 10.522, ela trata do parcelamento e, dentre outras modalidades, como ordinário, tem o simplificado. Isso, Edson, é uma informação muito relevante para o associado da CPG. Todo contribuinte que tenha, que tenha um CNPJ pode acessar seu ECAC pelo seu certificado digital e está disponível um parcelamento com um limite de 5 milhões. Gente, é bastante dinheiro. 5 milhões, tanto para os tributos da folha, né, a parte do INSS patronal, quanto do INSS do empregado, como 5 milhões disponíveis para o PIS, COFINS e IRCS. O que eu quero dizer? Esta ferramenta de fácil acesso com o seu contador associado, você pede para ele ingressar, consegue simular, e basicamente a parcela mínima é R$500, e se o valor do débito for superior a R$30 mil, você consegue fazer em até 60 vezes. Então, se o valor de uma dívida é R$30 mil para pagar naquele mês, você consegue parcelar, né, em 60 parcelas de R$500, o que ajuda bastante
o fluxo de caixa. Claro, você posterga uma dívida que você pagaria à vista, você posterga isso para 5 anos, né? Isso tudo tem que estar dentro de uma programação financeira, junto com toda a tua equipe financeira, que o associado da CPG tem que estar sempre com essa questão em mente. Mas isso já ajuda bastante, porque você consegue manter a tua CND, você consegue regularizar, paga teu tributo, e isso já existia, Edson, antes mesmo da pandemia. Isso é uma estratégia financeira que o Estado já permite, pessoal, está na lei isso, desde 2002. Então, por isso que tem que usar com bastante sabedoria e ver o que é melhor para o fluxo de caixa. Ricieli, me conta uma coisa em relação à questão dos tributos estaduais, né? Você falou até agora dos federais, né? Existe uma diferença em relação a essas consequências? Teria alguma informação pertinente que pudesse passar para a gente em relação a isso? Sim, existe sim. Com relação aos tributos estaduais, é importante dizer que uma entidade muito importante aqui no Paraná, chamada SESCAP, ela protocolou junto ao Fisco Paranaense um pedido para prorrogar por 90 dias o pagamento do ICMS e das obrigações acessórias. O Estado do Paraná, por outro lado, ainda não respondeu. Vamos esperar nos próximos dias para ver como que vai se comportar. Você me perguntou das consequências de não pagar o ICMS em dia. Novamente, a gente fala da importância do pagamento do ICMS, é um tributo que ajuda muito o Estado do Paraná, e se você não pagar ele em dia, também incide uma multa moratória da mesma sistemática que do federal, é a mesma questão aqui no estadual, com uma multa limitada a 20% do valor do débito, se você não pagar em até 60 dias. Veja, pessoal, 20%, assim como no federal e aqui no estadual, é muito caro. Se você tem um tributo que custa 10 mil reais para você pagar, se você não pagar em até 60 dias, né, você está falando, né, no 61º dia, nós estamos falando de uma multa moratória aí de 2 mil reais. É muito dinheiro. Essas são as consequências. E também, se não pagar, pode ter ajuizamento de execução fiscal, pagamento de custas judiciais, honorários para a Procuradoria do Estado. Então, isso é muito importante o associado ter em mente. E também uma outra questão Edson, que só esse tema que eu vou falar aqui daria umas 10 apresentações em live, é que em dezembro do ano passado, o STF compreendeu que o não pagamento do ICMS próprio pode ser caracterizado como crime, desde que o devedor seja contumaz e tenha dolo. Essa é uma discussão jurídica extremamente complexa, que ainda tem alguns desdobramentos para ocorrer no STF, como modulação de efeitos e a sua vigência no espaço, para ver como é que isso vai se comportar, mas é importante o contribuinte ter em mente que o não pagamento de ICMS no dia, desde que o Estado seja autor de uma ação penal em que seja comprovada dolo e contumaz, seja um devedor contumaz, esses são os elementos que ainda também faltam uma regulamentação, falta mais um destrinchamento, e isso pode ser caracterizado como crime. Isso é muito importante para o nosso associado, sabe, Edson? E, diferente da Receita Federal, a Receita Estadual, ela proporciona um parcelamento, são em condições bem não tão vantajosas em termos de fluxo de caixa, também não tem desconto de multa de juros, não tem nada, mas você pode parcelar em até 24 vezes, limitado a 4 competências do ICMS. Então, é um fluxo de caixa mais apertado e o empresário precisa estar atento a isso. Tranquilo, beleza, então. Ricieli, a gente agradece muito a tua participação nessa live, né? E a gente tem a certeza aí que todas essas informações que você passou, né, para a gente e, por consequência, para todos os associados, elas são extremamente importantes e relevantes neste momento, né? Então, dessa maneira, assim, eu tenho a certeza e a plena convicção, né, que você conseguiu, então, contribuir com o empresariado para que ele consiga enxergar algumas soluções aí, considerando nessas mudanças aí na questão
governamental, na questão legal, né, dessas medidas pelo governo federal, né, e também em relação às consequências ou não, né, desse pagamento, e como você mesmo falou, né, sempre pensando, o empresário tem que ter esse pensamento sempre em deixar seus tributos quitados, se não à vista através do financiamento, né, tanto por uma questão de Estado mesmo, né, de garantia da prestação do serviço do Estado, mas também para ele não ficar inadimplente, né? Eu acho que isso é muito importante a gente salientar, né, RCL? Com certeza. Para a gente finalizar, Edson, novamente, associado, esteja cercado da sua equipe técnica de confiança, seu contador, seu advogado, sua equipe financeira, e quando você não paga um tributo, é péssimo, tanto para o contribuinte quanto para a administração tributária. É um momento extremamente delicado, mas a CPG defende o pagamento dos tributos. E como que a gente pode estar regularizado com o fisco, seja com o pagamento integral para aquelas empresas que tenham condições financeiras para isso, ou com o parcelamento dos tributos. Busque seu contador, busque seu advogado, para que isso seja colocado de uma maneira de fluxo de caixa que fique da melhor forma para você. Edson, não existe fórmula mágica, sabe? Não existe você chegar no contador ou no advogado e pegar essa solução e colocar. Você tem que pegar o quanto que você apurou, fazer simulação, tá com a calculadora do lado para poder. E se eu pudesse dar um último recado, que eu estou aqui compartilhando na tela, Edson, é que uma boa notícia é que foram postergadas as certidões de regularidade fiscal no âmbito federal. O que é isso? Toda empresa que às vezes quer participar de licitação, ou precisa de algum empréstimo bancário, ou precisa comprovar regularidade para outros contribuintes, a CND, que é a certidão negativa de débito, ou a CEPEND, né, que é a certidão positiva com efeitos de negativa, ela é o carimbo que mostra que o contribuinte está regular. Então, quando você parcela tudo, quando você regulariza tudo no seu extrato de débitos, você está regular. E a parte boa é que no dia 24 saiu uma portaria, né, que foi a portaria conjunta da Receita com a Procuradoria da Fazenda Nacional, a número 555, determinando a postergação por 90 dias das CNDs. Isso ainda não foi implementado no sistema, mas o que eu quero dizer? Se algum contribuinte estava com vencimento, por exemplo, para o dia 8 de agosto de 2020, se você, ela estava válida no dia 24 de março, você ganha um pouquinho, você ganha 3 meses aí de validade. Isso te ajuda até você conseguir parcelar, até você colocar em dia, se você precisar participar de alguma licitação, precisar de algum empréstimo bancário, você vai ter CND. Isso foi uma medida bacana, muito legal do Fisco Federal. Ainda, pelo que eu testei até ontem à noite, hoje pela manhã, ainda não foram postergados na prática, mas isso acho que é uma questão de alguns dias aí para o banco de dados da Receita Federal implementar isso. Maravilha, RCL. Então, muito obrigado por toda a contribuição que você deu para a gente aí, certo? E nos colocamos à disposição para, novamente, quando você tiver outras novidades para a gente em relação a esse setor, nesse cenário agora, né, complicado que a gente está passando aí, a gente está aí com o nosso canal aberto para que você possa auxiliar novamente os empresários. Pessoal, a live tributária das PG fica por aqui, então, a gente tem a audiência de todos, né? Já convida para que vocês assistam amanhã a live na área financeira, que vai acontecer também às 10 horas da manhã, certo? Também pelos nossos canais SPG. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Edson. Um abraço. Um abraço.